Olá, tudo bem? Espero que sim. Gente, é muito importante que vocês me deem um feedback, seja aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, para eu saber se vocês estão gostando, se tem alguma crítica construtiva para me passar. Eu estou aberta para receber qualquer comentário, tá bom? E vamos para o nosso assunto de hoje. It's not a game, it's a rich thing. Como eu já falei para vocês, o trovadorismo eu dividi ele em 3 partes para não ficar muito extenso e nem cansativo. Então, a primeira parte foi o contexto histórico, eu fiz aquela revisãozinha com vocês. Inclusive, a Sara vai trabalhar um pouquinho sobre Europa, Portugal, e vocês fiquem ligados no vídeo dela que vai, ser maravilhoso para esclarecer algumas coisinhas sobre o contexto histórico desses períodos, tá? Olhem só, hoje nós vamos falar de produção literária no período do trovadorismo. Vou falar aqui para vocês algumas características. Essas características são as principais para a gente não se estender muito, tá? Olhem só. Eu tenho características aqui como poesia e música. Elas vão se interligar. Porque da poesia eu transformo em música. E essa poesia ela pode ser tanto uma retratação do amor. E naquela época o amor era muito exacerbado. Como? Não que hoje não seja, mas nas suas cantigas eles deixavam o seu objeto de desejo, o seu amor esperado, como algo tão enaltecedor. Eles enalteciam tanto a pessoa amada que parecia às vezes até ser um amor improvável, uma pessoa que você não conseguisse alcançar, de tão perfeita que ela era descrita. Já foi. O que o caminho barro? Maria. De tão perfeita que era a pessoa almejada, parecia até algo inalcançável, certo? Então aqui eu tenho a exaltação do amor, da pessoa amada. E tenho também as características da poesia nas músicas, que são as cantigas de amigo. Eu tenho aqui uma relação de amigo para amigo, enaltecendo a amizade, agradecendo por ter aquela amizade sincera. Mas eu tenho também o amigo falando de uma traição, de amizade, ou de um amigo que não deixa... Misericórdia, agora pronto, virou pista de corrida. Ou daquele amigo que não deixa você ficar feliz com a presença dele. Por exemplo, hoje em dia nós chamamos de amizade tóxica, que é quando você quer muito ter aquela amizade, porém você não se sente bem tendo ela, tá? Então essa é uma amizade tóxica, é aquela pessoa que não te faz bem. Você quer ter a amizade dela, quer estar com ela, só que ela não te faz bem. Então isso nós chamamos de amizade tóxica. Também temos nesse período descrevendo um pouquinho, não com essas palavras, mas um tipo de amizade que não dá certo. Eu tenho também, dentro dessas características que nós iremos ver das canções do trovadorismo, as canções satíricas e de escárnio e maldizer. Que dentro delas eu critico o meu sistema, o sistema que regia aquela sociedade. Então, qual era o sistema que regia aquela sociedade? Eu falei no vídeo anterior. É o feudalismo. Que lembram daquela pirâmide que eu montei, na qual eu falava que embaixo eu tinha os servos e subindo no topo da pirâmide eu tinha o rei, aonde o rei regia toda a sociedade, a monarquia, junto com a Igreja Católica, que também demandava um grande poderio. Então, eu tenho essas características. E nas minhas músicas de escárnio e maldizer, nas minhas criações, eu vou colocar crítica ao sistema, crítica a essa pirâmide desigual, vou criticar os desfavorecidos, por que existem tantos desfavorecidos, por que esse sistema é tão perverso. Vou colocar críticas duras para esse sistema que regia aquela sociedade, tá bom? Não diferente de hoje, que vários músicos como D2 criticam Emicida, criticam a sociedade, criticam a política, criticam as desigualdades. E dentro dessas características, eu tenho também a retratação da vida. Por exemplo, eles vão escrever coisas citando palavras religiosas como Virgem Maria, minha Nossa Senhora, por Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Não que significa que as músicas eram de um cunho religioso, mas porque a igreja era tão presente na vida deles
mas porque a igreja era tão presente na vida deles que se tornava um feito de linguagem normal, de linguagem cotidiana para eles citarem essas palavras. Então, eu tenho toda essa representatividade da igreja e ela também influencia bastante nas criações e na vivência daquela sociedade, tá bom? Tenho aqui agora as poesias. As poesias e músicas estavam começando a evoluir e tiveram o apoio de instrumentos. E os primeiros instrumentos que eu tenho para auxiliar essas canções, eu tenho a viola, a lira, eu tenho a flauta e tenho a harpa. E esses instrumentos, eles eram utilizados, eu tenho também a castanhola. Esses instrumentos, eles eram utilizados para auxiliar, por exemplo, eu estou em um jantar, vou cantar aqui lá no alto clero, numa casa de nobres, e eles querem uma música mais clássica. Então eu vou levar aqui minha harpa, num tom mais clássico para eles. Já se eu for tocar no almoço e as pessoas querem o ritmo mais animado, eles iriam usar outros instrumentos, o que não é diferente de hoje. Só que antes ainda tinham poucos instrumentos, pouco conhecimento do meio musical. Já estamos vendo que tinha também a utilização de alguns instrumentos para influenciar na música. Então aqui nós temos essa composição e agora eu vou falar para vocês dos principais cancioneiros, os que criavam as canções, faziam as composições e tudo mais. Eu tenho aqui os cancioneiros da Biblioteca de Lisboa e o cancioneiro do Vaticano. Lembram que eu falei que aquela época também tinha o teocentrismo, que é Deus no centro? Pois é, eu tenho também a influência dele nas canções, como eu já citei anteriormente. Então, esses dois lugares, Eu tô numa fase que tudo que a pessoa fizer na minha frente me irrita. Se ela me chama, me irrita. Se ela me grita, me irrita. Se ela ri pra mim, me irrita. Se ela fica em silêncio, me irrita. Então eu tenho os cancioneiros de Lisboa e os cancioneiros da biblioteca. Então eu tenho aqui os cancioneiros. Os cancioneiros da Biblioteca de Lisboa e os cancioneiros do Vaticano. Prestem atenção nos nomes, Biblioteca de Lisboa e do Vaticano. Lembrem só, no Vaticano alguns bispos, alguns monges se dedicavam inteiramente a falar de Deus e escrever sobre. E também esses documentos escritos servem para nós sabermos como era aquela época, o tipo de escrita. E é um documento histórico, por isso Passar perto de mim me irrita. Se ela tá lá longe, me irrita. Calma. E esses documentos são documentos históricos e são de grande importância para sabermos como era naquela época, o que era descrito, o que ocorria pela visão deles, tá? São documentos e os únicos documentos também que podemos ter acesso daquela época. Eu tenho agora para vocês os principais escritores, que são Paio Soares, João Garcia e Martins. São os principais. Tem vários outros cancioneiros, várias outras pessoas que criaram, que fizeram grandes canções trovadorescas, mas eu trouxe só esses. E caso vocês se interessem, podem lá dar uma pesquisadinha no nome deles, que vocês vão achar várias canções em português. Hoje em dia já tem as traduções, fica mais fácil de compreender e tentar entender o que eles tentavam passar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu já irei falar e trazer exemplos para vocês dos tipos de canções. Dê uma pesquisadinha para você acompanhar comigo e já ficar por dentro de como é essas canções. Vou fazer umas comparações de algumas canções daquela época e de hoje em dia. Espero que vocês gostem do conteúdo e qualquer coisa, estou preparada para o feedback de vocês.